Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que estamos mais uma noite, mais um dia, mais uma semana na presença de Deus para meditarmos e darmos nosso culto a Deus. Nessa noite nós teremos a terceira e última parte da série O que você perdeu que precisa ser resgatado, que precisa ser achado. Essa série foi baseada em Lucas 15, nas 3 parábolas que Jesus contou. E na primeira parábola nós vimos e aprendemos sobre a ovelha perdida, em que o pastor deve buscar até encontrar a sua ovelha. E todos nós somos pastores, seja no nosso trabalho, na nossa casa, da nossa família, no nosso lar. Então devemos buscar aquela ovelha que está perdida, que Deus tem concedido para nós. E também aprendemos que se somos a ovelha perdida, devemos reencontrar o rebanho e um pastor para nos guiar, nos direcionar e nos corrigir. Então não seja a ovelha perdida. E se por acaso você volte ao rebanho, volte ao pastor. Na segunda semana, nós aprendemos sobre a dracma perdida. E é um valor que foi perdido por aquela mulher na sua casa e que nós não devemos perder os valores do nosso lar, da nossa família. E se por acaso viermos a perder, devemos tomar 4 atitudes que aquela mulher teve. A primeira atitude, ela acendeu a candeia. Devemos acender Jesus Cristo, que é a nossa candeia, a nossa luz, no nosso coração, na nossa vida, pois Ele nos direciona e nos ilumina, sendo mais fácil encontrar aquele valor perdido. A segunda atitude que aquela mulher tomou e que nós devemos tomar, ela varreu a casa. Devemos varrer, eliminar as sujeiras, as impurezas, tudo aquilo que tem dificultado o seu relacionamento na sua casa, tem feito você perder o valor. A terceira atitude que ela tomou, ela procurou diligentemente. Devemos procurar com cuidado, com zelo. E a quarta atitude, ela procurou até encontrar. Devemos procurar até encontrar, seja o que for. Não desista, mas persevere em Cristo, persevere nos problemas, nas dificuldades, persevere, não olhe para trás, não desista, Jesus está contigo. E hoje, nessa noite, nós vamos meditar na terceira parábola, a parábola do filho pródigo, ou filho perdido. Aqui é uma sequência de 3 parábolas, em Lucas 15, que Jesus conta aos fariseus, e sempre com ênfase, e valorizando um pecador que está perdido, mas ele volta ao caminho do Senhor e onde há muita alegria, há festa, há júbilo nos céus, diante de Deus, dos anjos. E Jesus faz os comparativos com o costume da época, com o rebanho, com as ovelhas, com o pastor, com algo de valor, e hoje aqui com o filho. E nós vamos estudar e meditar em 3 personagens que aparecem nessa parábola. A leitura é um pouco extensa, mas acompanhe comigo. Lucas 15, do versículo 11 ao 32. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago
com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, ou seja, as lavagens dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Versículo 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Versículo 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda de longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Versículo 31. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glória a Deus por essa história, pela palavra de Deus, por esse pai que nós vamos estudar. E essa é uma passagem muito rica. O filho pródigo, né? Todos nós, ou a maioria de nós, conhecemos. E nós podemos abordar vários aspectos nessa história. Podemos abranger diversas experiências, diversas lições. Poderíamos retratar aqui a história da humanidade. Desde o homem que estava com Deus, o filho que estava com o pai aqui, né? Desde Adão tendo relacionamento com Deus no Éden. Depois vai para longe, através do pecado, através da queda. O homem não teve aquele relacionamento tão íntimo que tinha com o pai. E esse filho aqui vai para uma terra distante. E, por fim, voltando para a casa do pai, esse filho reconhecendo que era o melhor lugar para se estar, se reconciliando e reconhecendo seus pecados, se arrependendo. E é o que nós devemos fazer quando estamos longe de Deus, distantes pelo pecado, pela cegueira espiritual. Nós devemos reconhecer a soberania de Deus e que o melhor lugar para que nós venhamos estar é na presença do nosso Pai Celestial, o nosso Deus, na casa do nosso Pai. Mas hoje nós vamos analisar a perda dos 3 personagens dessa família. Cada um perdeu algo importante, algo de valor, que nós viemos extrair essas lições para nossas vidas e que nós viemos aprender com essa história um pouquinho mais hoje. O primeiro personagem é o pai. O pai aqui nessa história ele pode representar Deus, né? Mas ele liberou uma herança ainda vivo. E isso não era costume naquela época.
Os filhos só teriam direito à herança após a morte do pai. Mas aqui o filho mais moço, ele pede ao pai a parte dele da herança e o pai o concede. Mas o que ele perdeu de mais importante, esse pai, não foi o dinheiro nem a herança que ele deu para o filho precocemente. Ele perdeu naquele momento a família como ele almejava, a comunhão plena dos seus filhos, mesmo que por uma rebeldia de um filho, primeiro mais moço, querendo viver a sua vida, e depois com a inveja de outro filho, no final aqui da história nós vimos, não era o que ele desejava. Ele desejava o quê? Uma família unida, filhos unidos, junto dele, ele proporcionando o melhor, mas muitas vezes os filhos não reconhecem. E nós, como os filhos de Deus, muitas vezes não reconhecemos a soberania de Deus, não reconhecemos o senhorio de Deus, não reconhecemos que Deus tem o melhor para nós, porque não está sendo do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, do nosso tempo. Queremos viver a nossa vida. Mas o pai ficou triste com a conduta aqui do filho, que foi viver dissolutamente, longe da sua presença, de uma forma inicial. Porém, depois o pai se alegra e festeja com júbilo com a volta desse filho arrependido, desse filho reconhecendo que estava vivendo as migalhas, comendo as comidas dos porcos. Então nós devemos reconhecer que devemos estar com Deus. Nós, como filho, devemos alegrar o nosso pai. Se hoje você está longe, distante do seu pai terreno, mas principalmente do seu pai celestial, que é Deus, volte para ele nessa noite. Tenha um encontro, um reencontro com o seu pai que te quer bem. Volte para os caminhos do Senhor. E como pai, lute pela sua casa, pela sua família. Se preciso for, receba, abrace aquele filho arrependido, aquele filho que reconhece e quer o perdão. Não venhamos ter o coração endurecido, mas que venhamos receber bem o filho que se arrependeu. Que essa lição desse filho e desse pai nós possamos extrair. O segundo personagem que eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite é esse filho pródigo, esse filho mais moço. O que ele perdeu primeiramente aqui? Ele perdeu a submissão e o respeito para com o pai. Ele perdeu a vontade de estar na casa do pai, na presença do pai, com o pai e com toda a sua família reunida. Não perca esse prazer de estar em comunhão com a sua família, com a família de Deus, na presença do nosso Pai Celestial, na igreja, na família terrena e principalmente o relacionamento com Deus. Não perca a submissão. Devemos ser submissos a Deus, submissos à voz do nosso Pai Celestial. Não perca o respeito por esse Deus que nós servimos. A partir do momento que nós perdemos, achamos que podemos viver da nossa forma, da nossa maneira, que conseguimos andar e caminhar sozinho por esse mundo, por essa terra, por essa vida, nós vamos nos dar mal, porque nós não somos nada sem Deus, nós não podemos nada sem a presença dele, que é o nosso Pai, que é o nosso pastor, que é o nosso guia. Esse filho quis viver a vida por conta própria e se aventurar pelo mundo e descobrir novos ares. Muitas vezes nós somos dessa forma. Queremos viver a vida por conta própria, descobrir o mundo e descobrir novos ares, nos aventurarmos. Mas eu te digo nessa noite, saiba que se ser um explorador, um aventureiro por conta própria, nesse mundo mau, sem a aprovação do Pai, não será bênção para a sua vida, não é bênção para a minha vida. Sermos aventureiros por conta própria, sem o nosso Pai nos abençoar, nos direcionar, nos guiar e dar o aval para onde nós devemos ir.
Não seja um aventureiro por conta própria, mas siga as orientações de Deus. Siga o que Deus tem te guiado e direcionado a fazer, por mais difícil que seja. Independente dos problemas que você esteja enfrentando, as dificuldades, talvez tenha um caminho mais fácil por aqui, mas não siga o caminho mais fácil. Siga o caminho correto, siga o caminho de Deus. A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Devemos meditar na palavra de Deus. Devemos ler, reler, aplicar e praticar tudo que está escrito na palavra de Deus. Ser guiado pelo nosso Pai. Sair de casa não foi o maior erro desse filho pródigo, mas sim a forma que ele saiu. A hora, o momento que ele saiu e a motivação que ele teve para sair. Ele saiu com motivações de explorar e ser dono da sua própria vida, de conhecer coisas novas. Ele saiu antes do momento certo e a forma deixando tudo para trás, vivendo uma vida dissoluta. Então o maior problema não foi sair de casa, mas sim a maneira que saiu, a forma, o tempo que ele saiu, que não foi o tempo do Pai, não é o tempo de Deus, muitas vezes na sua vida, e a motivação. Qual é a motivação que você tem para fazer tal coisa? Se não for agradar a Deus e glorificar o nome de Deus na sua vida, contemplando a natureza, através do seu trabalho, através da sua família, se não for para o seu belo prazer, para o seu orgulho, não vai ser bênção. Assim como não foi para esse filho que perdeu a submissão, que perdeu o respeito, que perdeu o cuidado e o carinho do pai na casa do pai. Esse rapaz achava que seria bom viver sem prestar contas, viver sem ter a quem ter que dar responsabilidades e respeito e compromisso. Afinal de contas, ele estava na casa do pai e se ele vivesse por conta própria, não precisaria de nada disso. Mas ele se arrebentou, comeu com os porcos e estava fora de si. Foi preciso cair de novo em si, como diz no versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Muitas vezes nós estamos mendigando o pão desse mundo, as coisas dessa terra, enquanto o nosso Pai Celestial tem muito mais além a nos oferecer, a nos dar, não só de bens materiais, de comida física, mas de alegria, de paz, de amor, de júbilo, de contentamento, de satisfação. Ele supre as nossas necessidades em todas as áreas. E muitas vezes nós temos que cair em si, porque estamos fora de si, com algum problema, com alguma doença, com alguma enfermidade, com alguma perda, com algo difícil de solucionar humanamente falando, mas nada é impossível para Deus, esse Deus que é o nosso Pai. Então coloque todas as suas aflições, todos os seus problemas diante de Deus. Nós temos o Consolador, o Espírito Santo conosco, para nos guiar, direcionar e consolar. Não tome atitude precipitada como esse filho tomou, e fora de si, achando que estava certo. Muitas vezes nós tomamos atitudes achando que estamos fazendo a coisa certa, porém totalmente errado, sem a direção de Deus, sem o aval de Deus. Então busque em Deus discernimento, sabedoria, inteligência. Busque em Deus a direção para a sua vida. E como sei qual é a direção certa? Para isso nós temos que ter um relacionamento com Deus. Nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus, a discernir quando é Ele falando conosco, quando não é a nossa vontade, quando não é uma voz do mundo. Então, tenha esse relacionamento. Quanto mais nós conhecemos uma pessoa, mais nós conhecemos a sua voz, o seu jeito, a sua forma. É igual com Deus. Quanto mais nós conhecemos Deus,
mas nós sabemos quando é Ele que está falando, a forma de Ele falar com cada um de nós e dele agir em nossas vidas. Nosso Pai terreno e principalmente o nosso Pai celestial quer nos proporcionar o melhor. Mesmo que não seja o que nós desejamos no nosso tempo, Ele tem o melhor para nós, no tempo dele e da forma dele. Nós devemos ser filhos obedientes e submissos para acatar a vontade do Pai, o tempo do Pai. Muitas vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que queremos e aquilo que Deus quer nos dar. Mas ainda falta um preparo, falta Deus nos moldar. E nós não entendemos, somos muito imediatistas, somos muito apressados e devemos ser pacientes. Devemos aprender na Bíblia. Abraão tinha um filho da promessa e demorou anos para Isaque vir. E quantos outros profetas, quantas outras situações bíblicas que demoraram anos para acontecer e se concretizar. Por que vai ser diferente em nossa vida? Estamos num mundo muito imediato, tudo para hoje, para ontem. O mundo da tecnologia, onde tudo é muito rápido. Mas o mundo espiritual não funciona dessa forma. É o tempo de Deus, a forma de Deus agir, não é a nossa forma. Então, espere o tempo de Deus, acate e seja submisso à vontade do Pai, que Ele tem o melhor. Não seja como esse filho pródigo, não seja como esse menino, como esse homem foi. O terceiro personagem que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite e nós vermos o que ele perdeu é o filho mais velho, que perdeu o amor e o carinho pelo próprio irmão e até mesmo para com o pai, por inveja, por ciúmes. E nós vamos ver aqui, versículo 28 e 29 de Lucas 15, que nós lemos, diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar para festejar com a chegada do filho mais novo. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Nós podemos ver aqui que esse filho, ele estava dentro da casa do pai, tinha contato com o pai, porém não usufruía das bênçãos do pai. Ele tinha tudo. O próprio pai disse isso para ele. Estava na casa, mas não usufruía. E muitas vezes nós somos assim para com Deus. Até temos um relacionamento com Deus, mas não intimamente. Até estamos dentro da casa de Deus, mas não usufruímos de tudo que nós podemos usufruir, de tudo que Deus tem para nos dar. Estamos apenas trabalhando como escravo, como esse filho falou. Mas Deus não quer que nós venhamos ser escravos, mas quer que nós venhamos ser filhos, filhos obedientes a Ele, filhos que seguem os seus princípios. Então que nós venhamos ser filhos obedientes e usufrua de tudo que Deus tem para a sua vida. Não viva das migalhas desse mundo. No versículo 31 foi preciso o pai dizer: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Assim Deus fala conosco: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Tome posse das bênçãos de Deus. Tome posse do amor. Tome posse do carinho, da fé, da alegria, da paz. Tome posse da mansidão. Tome posse dessa terra, não das riquezas materiais, mas das vidas, das almas que Deus tem colocado nas suas mãos. Então, tudo que é de Deus, Ele nos concede. Nós somos co-herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de tudo que Ele tem a nos oferecer. Muitas vezes estamos dentro da igreja, com o nosso Pai Celestial à disposição. Deus está à disposição da gente. Não como um garçom, que muitas vezes queremos que Ele venha nos servir da sua forma, da nossa maneira, da nossa forma, no nosso tempo.
mas ele está disponível. Nós temos acesso direto a ele hoje, através do sacrifício de Jesus na cruz. E não usufruímos do que ele tem para nós. Não perca essa oportunidade dentro da casa do Pai, nem o amor pelos irmãos e nem por Deus. Assim como esse filho mais velho perdeu o amor pelo irmão, se irou por causa daquele irmão que saiu da casa do pai e não queria que o pai se alegrasse com a sua volta. Muitas vezes nós somos assim. Alguém sai da presença de Deus, sai do nosso meio, sai do nosso ciclo social, sai da nossa igreja e nós nos iramos. Temos raiva. Não, devemos ter amor. A palavra de Deus nos ensina que devemos amar como Jesus nos amou. Jesus amou a sua igreja e ele amou dando a sua vida. E nós temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não é por uma discussão ou por algo que contraria a nossa vontade ou por ele ter saído da nossa igreja que nós vamos ficar irados, irritados e não aceitá-lo de volta. Não faça como esse filho mais velho, mas receba de braços abertos o irmão, assim como o pai recebeu o filho. No final dessa parábola, o filho mais moço volta para casa. E nessa noite eu gostaria de estar encerrando, dizendo para a sua vida, volte para o Pai nesse momento. Volte para Deus. Se você está andando no caminho, longe de Deus, fazendo o que agrada muitas vezes a sua vida, mas tem um vazio dentro de você, isso não te preenche. Somente Jesus Cristo vai preencher o teu ser, a sua vida. Somente na presença dele nós podemos usufruir do melhor que ele já preparou para nós nessa terra e eternamente nos céus com ele. Somente em Deus temos abrigo e proteção, assim como esse filho reconheceu, o filho mais novo reconheceu isso. Quem está debaixo de autoridade está debaixo de proteção. Então esteja debaixo da autoridade de Deus. Deus é soberano, ele é poderoso. E nós somos seus filhos, somos servos. Então devemos nos submeter à sua soberania, o seu poder, a sua inteligência. Então quem está debaixo de autoridade está debaixo de proteção. Esse filho, quando saiu da autoridade do pai, não estava mais protegido, não tinha mais o que comer, não tinha mais amigos, não tinha mais a presença, o acalento, o amor e o carinho do pai. Não perca isso na sua vida. Esteja debaixo da autoridade de Deus. E como nós vimos anteriormente, assim como a ovelha perdeu a autoridade do pastor e a proteção, esse filho pródigo também quis sair da autoridade e proteção do pai. Não queira se aventurar, não se perca vivendo sozinho, mas tenha o bom pastor e o pai como guia, protetor. E esse é o Senhor, é o nosso pastor, é o nosso pai. O Senhor é o nosso pastor e ele é o nosso pai. Fique com essa palavra nessa noite. E, encerrando essa série de 3 mensagens, aquilo que talvez está perdido na sua vida ou que está próximo de se perder, não deixe, procure incessantemente, busque com a ajuda de Deus e seja feliz. Dê uma festa, assim como esses homens e mulheres deram quando encontraram aquilo de valor. Não desista de algo de valor que Deus tem colocado na sua mão, talvez a sua família, talvez o ministério, talvez a sua vida espiritual está se perdendo, tantas coisas, a vontade de viver nesse mundo. Se você está vivo, Deus ainda tem um propósito na sua vida. Não menospreze esse propósito, mas seja fiel a ele. Vamos orar nesse momento, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Deus. Muito obrigado por essas parábolas que aprendemos tanto contigo, que o Senhor Jesus nos ensinou, Pai. Possamos extrair essas lições e aplicar em nossas vidas, Pai.
Que tudo aquilo que talvez esteja perdido, nós possamos, Senhor, achar, reencontrar, resgatar dentro de nós. Nos faça uma pessoa melhor, Pai. Nós viemos viver nesse mundo guiado e direcionado por Ti, Deus. Nos ajuda, Pai. Nós confiamos totalmente em Ti e queremos ser achados por Ti como verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, Pai. Encontre em nós um coração cativo, um coração disposto a Te servir e a Te adorar. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém.